Muito bom dia, telespectador da Santa Cecília TV. Mais um Polícia Militar e você aliás, terça-feira, eu ainda estou acostumado com a grade do ano passado. Terça-feira chuvosa em toda a Baixada, aliás, boa parte do estado de São Paulo e do Brasil. Tempo nublado, em pleno outono, mas aqui dentro estamos totalmente protegidos, tranquilos e acalorados com mais um assunto interessante que certamente vai prender o seu interesse porque está no nosso dia a dia, não é? Quais são os nossos direitos? Nós, que somos praticamente em grande parte da nossa vida consumidores, em algum momento estamos consumindo, nem que seja o ar que respiramos, e tudo dá direito, como dá dever também. Por isso convidamos o Dr. Gustavo Abrão dos Santos, que é um advogado, trabalha em várias áreas do direito, mas hoje vai basicamente falar sobre direito do consumidor, também professor de legislação, ou seja, um profissional que no seu dia a dia labuta nessa área de defesa das pessoas, buscando salvaguardar o equilíbrio naquelas relações que eventualmente trazem problemas. Nós, como consumidores, alguém como fornecedor, como vendedor, como responsável pelo produto que nós estamos consumindo, então essa relação é ininterrupta, acontece o tempo todo. O que fazer, como fazer, a quem recorrer. E é isso que nós vamos fazer no programa de hoje, por isso fique atento, deixe o controle remoto de lado e vamos acompanhar. E claro, sempre participando. É a sua participação que nos faz presentes aqui na grade da Santa Cecília TV. Doutor Gustavo, obrigado por ter aceito o nosso convite. E falar sobre defesa do consumidor é algo, primeiro, levaria vários programas, né? Nós vamos fazer uma sinopse, um resumo aqui dos principais fatos. O consumidor, é até importante. Quem é o consumidor? O consumidor é aquele que consome, aquele que usa, porque as pessoas pensam em consumo de produto, mas pode ser um serviço que esteja sendo prestado. Dá uma noção para a gente de quem é atendido nessa demanda. O consumidor sempre vai ser aquelas pessoas, né, que são pessoas físicas, pessoas jurídicas, ou seja, empresas também podem ser consumidoras. São aquelas que consomem e são os destinatários finais de toda a cadeia da produção. Então, quem consome, por último nessa cadeia, sendo pessoa física ou pessoa jurídica, é definido como consumidor. E dentro da realidade de hoje, quais são os problemas mais comuns? O senhor está acostumado lá a defender, ou então, inclusive durante as aulas, falando do assunto, sempre as pessoas curiosas querem saber o que eu tenho direito. As pessoas são muito preocupadas com direito. O consumidor tem dever também, antes de falar dos direitos, que são vários, mas tem dever também, não? O consumidor, na verdade, ele tem a lei, né, 8.078/90, que coloca vários artigos mencionando os seus direitos. Mas ele tem que seguir também a questão dos artigos, porque alguns consumidores, tendo em vista o código ser extremamente positivo para ele, defendê-lo de forma extrema, ele acaba abusando, ele acaba muitas vezes agindo com má fé. E aí a empresa vai ter que provar essa má fé. Sempre. Mas se provar, ele também responde. Então, as pessoas precisam ter lisura no que fazem. Sim, com certeza. Agora, vamos no campo do direito, que é o que interessa ao nosso consumidor ali, que está atento, está sequioso de informações. Quais são os problemas mais comuns nessa relação, né, que o consumidor acaba sendo vítima? Na realidade, a grande maioria das vezes, ele acaba sendo vítima. Sim, com Quais certeza. são os problemas mais comuns? Os problemas mais comuns são as cobranças indevidas, de faturas vinculadas à atividade econômica de serviços essenciais, como água, luz, telefone, ou faturas vinculadas a assuntos financeiros, né, faturas de financeiras. Até o Procon mesmo, ele lançou em seu site dados recentes, dados do dia 13 de março, que o percentual de maior número de reclamações no ano de 2008 foi da área da atividade econômica de móveis, produtos, vestuários, 31% de reclamações nessa área. E aí os serviços de assuntos financeiros, bancos, financeiras, cartões de crédito, 28%, serviços de luz, telefone, serviços essenciais, 26%. Então, são os maiores índices de reclamações, são nessas áreas. Nós estamos falando, quer dizer, 1 de cada 4 relações, né, comerciais dá problema, então. Sim, com muita certeza. Coisa, muito grande. Muito. Doutor Gustavo, nós estamos aqui, consumidor, eu vou comprar um vestuário qualquer, vou numa loja, um magazine, vou comprar um vestuário qualquer, eu vou buscar aquela nota. Alguns têm provador, outros não têm provador. É obrigatório ter provador? A pessoa tem que ter ideia do que ela está comprando ou não? A empresa pode dizer, olha, aqui não abre esse produto, não pode provar. Como é que é essa questão do vestuário
para quando a pessoa chega, puxa, não era isso aqui, não está me servindo. Se ela provou e confirmou, a loja não tem mais responsabilidade, ou tem. E se ela não pôde provar, a loja tem que atender a esse interesse, olha, não serviu aquele produto que eu comprei. Como é que é isso? Porque deve ser comum esse tipo de relação também. É comum. Primeiramente, deve existir sempre um vestuário para que o consumidor possa provar. Isso é obrigatório ou é uma orientação? Não, o vestuário tem que ter. O que acontece é que peças íntimas, né? Entendi. Peças íntimas, realmente, às vezes fica impossível a troca, né? Mas qualquer outro tipo de peças, o consumidor tem o direito à troca. Tem o direito à troca. E a desistência? Ele tem direito à troca, não serviu. E desistir? Ele pode ou não? Ele pode desistir desde que o produto não seja de sua satisfação, de tamanho, ou esteja com defeito, ou seja inadequado, e tem um prazo de desistência, né? Qual seria o prazo para a pessoa desistir do negócio? Então, o prazo para produtos duráveis, né, 90 dias. Né? Produtos não duráveis, 30 dias. Se ele comprou virtualmente o produto, são 7 dias, né? O artigo 49 da Lei do Consumidor diz que são 7 dias nas compras virtuais. Ou seja, essas compras pela internet, chega o produto, ele chegou lá, ele recebeu via Sedex ou de alguma forma foi um entregador, trouxe o produto dele. Isso. Junto com o produto tem que vir uma nota. Tem que vir uma nota. Obrigatoriamente. O fato de não chegar na nota fiscal já permite ao consumidor fazer uma reclamação? Sim, o direito do consumidor é sempre quando é entregue, no momento que entrega a mercadoria na sua casa, tem que ser entregue a nota fiscal. Muitas vezes acontece da empresa não fornecer a nota fiscal na data da entrega. E o que acontece? Acarreta problemas ao consumidor, porque o consumidor ele não vai ter uma numeração específica da nota fiscal para poder reclamar o seu direito junto à própria loja ou junto também aos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, SIDOC de suas cidades. Eu estou fazendo o papel do consumidor e vou bombardear com perguntas, doutor. O senhor compra um móvel, aliás, aquele móvel não tem como mostruário, mas não tem para pronta entrega e a pessoa pede lá 30, 40 dias. Ele especifica uma quantidade de um tempo específico lá, ele consta naquela compromisso de compra, não é? Isso. Naquele compromisso de compra. Se ele não atender a esse período, o consumidor tem direito a quê? A reclamar normalmente, mas ele tem direito a quê? A empresa tem que se comprometer a fazer algo mais, tem algum bônus, ônus? Como é que é essa realidade? Ou não, atrasou. Na verdade, atrasar a entrega, o consumidor sempre vai ter o direito de desistência desse produto. Porque o consumidor foi-lhe prometido um prazo. Aí o que acontece? Pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem o direito, se não for entregue, a desistir. E se ele eventualmente já pagou o produto, ele vai ter direito a reaver esse dinheiro, de forma integral, inclusive. Tá, ele não tem aquele desconto por publicidade que muita gente fala, não vou devolver integral porque eu gasto com publicidade, tem que devolver integralmente. Tem que devolver integralmente. O que está acontecendo é que muitas vezes o consumidor é levado a uma publicidade enganosa, o artigo lá 37 da lei e tal. Muitos estabelecimentos eles prometem a venda do produto, né? Tem um produto em todo o Brasil, naquela faixa, vamos dizer, um veículo. O veículo custa R$ 26.900. Aí você vai iludido à loja, chega à loja, onde está esse veículo? Não está ali na loja, está localizado em Londrina, no Paraná, ou no Amapá, ou em Tocantins. A loja tem, só que só tem um veículo. Aí você fica impossibilitado, você acaba levando um outro veículo mais caro, por 30 mil, e assim vai, com os outros produtos também. Isso é interessante. Essa relação de compra, de consumo, é o que hoje nós vivemos uma crise mundial, não é? Em que o consumidor hoje é o grande ícone de salvação do mundo. Não é? O consumidor tem que estar presente nas relações, porque a economia parou. Não é? Aqueles países capitalistas, como nós, todos nós vivemos num mundo capitalista. Mesmo os comunistas vivem de uma forma capitalista. O consumidor é fundamental. Por isso, tanta proteção ao consumidor, porque ele é o que praticamente movimenta o mundo, economicamente falando. Agora, o consumidor com esses direitos, ele demonstra não conhecê-los.
Por quê, doutor? Falta de interesse, porque o Código do Consumidor está acessível. A pessoa pode comprar numa livraria, uma especializada, ele pode, inclusive na internet, ele consegue até baixar o próprio... Então, o que está faltando? As pessoas não têm esclarecimento, acabam reclamando do que não sabem, ou hoje, pela noção que o senhor tem, pela vivência, as pessoas realmente não sabem dos seus direitos? Não, todas as pessoas realmente não podemos dizer que sabem os direitos do consumidor, mas uma grande maioria sabe as informações que tem possibilidade de reclamar sobre os seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor, ele tem artigos que são mais robustos, tem artigos que são mais simples. O artigo 6º mesmo menciona os direitos básicos do consumidor. Os direitos básicos do consumidor, eles atribuem a possibilidade sempre do consumidor ser informado de forma clara naquele produto que ele está comprando ou no serviço que ele está comprando, porque é bom colocar bem aqui neste momento que não é só produtos, também temos vários problemas com relação aos serviços. Serviços, não só serviços de empresas, serviços também de profissionais. Né? Liberais, né, que fazem esses autônomos que acabam atendendo. Qual a preocupação que a pessoa deve ter quando contrata um autônomo? Né? Porque uma empresa, você entra até em sites, verifica se tem CNPJ, tudo, mas o autônomo às vezes não tem nada, não tem relação nenhuma. Como é que faz? Você vai contratar um marceneiro, ele é conhecido e tal, ele tem compromisso para com o consumidor, mas ele não tem, ele é uma figura, às vezes não sabe nem o endereço. Quais são os cuidados que a pessoa deve ter antes de contratar um profissional para fazer um serviço qualquer, né, dentro do seu interesse? Sempre verificar se trata de uma pessoa autônoma, ele não vai ser uma pessoa jurídica, então ele vai ser uma pessoa física, um fornecedor pessoa física. Então você tem que sempre averiguar se essa pessoa, quantos anos ela está localizada em tal lugar, se ela tem telefone, se ela tem uma referência, quais são os seus clientes que já prestaram, já consumiram deste fornecedor. Verificar todo um histórico para antes de contratar, né? Porque se tratando de pessoa física, fica sempre mais difícil. O fornecedor pessoa física sempre fica mais difícil do consumidor invocar seus direitos. Porque a pessoa física ela pode evaporar de um momento para o outro. A empresa não, ela não evapora. A empresa tem um CNPJ e a empresa você pode, eventualmente, sempre procurá-la que ela está lá. Alguns autônomos, eles acabam virando até pessoas jurídicas ali, porque eles fornecem até a nota fiscal do serviço dele, ele paga lá. Mas sim, normalmente não tem. O que o consumidor pode exigir, ou o que seria plausível para não substituir a nota, mas para dar alguma garantia? Ele escrever um termo, o que seria suficiente? Registrar em cartório aquele termo? O que o senhor, advogado, exigiria de um profissional autônomo que vai fazer um serviço, seja em qualquer tipo de serviço junto do seu interesse? Se ele não tem uma nota fiscal, ele tem que emitir um documento assinado por ele, e eu vou querer que conste sempre testemunhas desse documento. Um recibo que eu paguei, né, se de forma mais simples também já vale como documento, um recibo de pagamento, né? E sempre que seja colocado nesse recibo o nome da pessoa que consumiu e quem prestou esse serviço a ela. E o tipo de serviço que está sendo oferecido. Sim, e o tipo de serviço e o valor desse serviço. Se for em parcelas, colocar o número de parcelas, se for em cheque, se for em cartão de crédito, mencionar no recibo sempre a questão de como se deu a tratativa do serviço entre as partes. Muito bem. Nós vamos continuar com o assunto, você viu que é um assunto muito interessante, atende a nossa demanda diária, mas vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Polícia Militar e você.
Já estamos de volta com a Polícia Militar e você, e nos bastidores batendo papo aqui. Quanta coisa para informar. Já vou fazer o convite para o Dr. Gustavo retornar em outro programa para darmos continuidade, porque realmente tem muita coisa que nós desconhecemos, que seria importante termos um mínimo de noção. Doutor, as relações comerciais qualquer pessoa acaba entendendo. Eu compro, alguém vendeu, tal. Mas tem as relações bancárias também, que dão uma queixa enorme. Taxas que a pessoa desconhece, taxa que ela não foi informada, a pessoa, renovação de contrato sem que ela tenha anuência, aquelas renovações automáticas. É possível a pessoa, não, olha, se você não falar nada, continua se renovando. Como é que é essa relação, como é que são essas questões? Na verdade, o consumidor, ele muitas vezes não sabe que existe um Código de Defesa do Consumidor Bancário, né? Um Código de Defesa que foi feito por uma resolução do Banco Central. Essa resolução do Banco Central é de 2001. Então, ali ela coloca essa resolução que o banco, por ser uma instituição financeira, ele também tem vários artigos relacionando o consumidor que ele tem que efetivar, né, esses contratos de uma maneira clara e efetiva. O Código de Defesa já fala, obviamente, no artigo 31, né, da Lei de 90, que os clientes eles têm esse direito a informações claras, ostensivas, mas o que acontece? Os contratos de financeiras, de instituições bancárias, eles são contratos padrões, contratos de adesão, e por serem contratos de adesão, muitas vezes são contratos unilaterais, quase todas as vezes, né? Porque o consumidor não pode alterar o padrão do contrato. E ali, por ser contrato unilateral, um contrato padrão, um contrato de adesão, muitas vezes o consumidor tem a informação, mas a informação é abusiva. E aí nós caímos dentro de um outro artigo do Código, artigo 51, que proíbe as cláusulas abusivas dos contratos das instituições bancárias. Aí nós vamos fazer relação ao Código de Defesa do Consumidor, a Lei de 90, esse artigo 51, cláusulas abusivas, com a resolução do Banco Central, que instituiu em 2001 o Código de Defesa do Consumidor bancário, né, que efetivamente deve ser reparado em seus danos materiais, patrimoniais e danos morais frente aos abusos das instituições bancárias. E falando em instituição financeira, o crédito cada vez mais caro, não é? O Brasil tem taxas absurdas, não é? Taxas de juros que não tem concorrência no mundo. Imagina, nós somos campeões absolutos e nos mantemos no pódio lá em cima desde a existência do Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desses juros absurdos que se jogam e daquelas cobranças. A pessoa compra um negócio, contrata, aí vem lá escrito, né? Taxa tal, existe uma taxa nominal e depois uma taxa anual que é colocada lá 300% ao ano, como cartão de crédito e outros contratos que nós fazemos aí. Isso mesmo. Qual é essa realidade? Até que ponto o consumidor, ele aceitou aquilo, ele realmente tem que cumprir aquela meta? O que é abusivo nesse contexto desses juros? E esse tipo de cobrança que a pessoa recebe a cartinha e aquela coisa toda lá, até ameaçando, se você não fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. É permitido, é possível? Primeiramente, abordando essa questão dos juros, né, no Brasil a política de juros ela é livre. Né? A política de juros não estabelece juros mínimos ou máximos. Né? Tem uma lei que instituiu em 1964 essa questão monetária no Brasil. Ela não fala a questão de juros. Os juros ele é livre, tratados pelas instituições. Agora, na Justiça, nós temos os juros moratórios, que é 1% ao mês, né? 12% no máximo ao ano. Mas aí é uma outra realidade. Então, a questão dos juros, como ele não é tratado de forma clara pelas leis no Brasil, as instituições bancárias acabam abusando, né? E o consumidor fica refém dessa questão. Ficando refém dessa questão, ele vai, muitas vezes, promover ações de revisão do contrato para se averiguar a questão dos juros, juros abusivos, que nós chamamos, né, de juros sobre juros. Né? Nós temos aí essa questão que é tratada através das revisões dos contratos. E muitas vezes também o consumidor, partindo já para a segunda parte da pergunta, ele recebe em sua casa a cobrança, e a cobrança menciona de forma indevida que seu nome será inserido no SPC, se não efetivar o pagamento em 24 horas, em 5 dias. E aquela questão acaba constrangendo, acaba violando a questão do seu direito também como consumidor, que o artigo 42 da lei de 1990,
ele instituiu que o consumidor, mesmo estando inadimplente, ele não pode ser exposto ao ridículo, nem à ameaça e a constrangimento. Muitos casos acontecem, eu tenho também muitos casos nesse interim, neste caso que nós estamos comentando, que o consumidor ele recebe faturas de débitos que ele já efetivou o pagamento. E aí o nome é inserido ainda, inclusive, no SPC. Aí ela tem que procurar um advogado ou mesmo procurar a instituição do PROCON, Instituição de Órgãos de Defesa do Consumidor, para a retirada desse nome, do seu nome, junto ao SPC e promover até uma ação de reparação de dano moral, né? E colocar ali, além da questão do dano moral, o dano material, né? Porque muitas vezes ele é cobrado de algo que ele já efetivou. Isso é muito comum. E se pegar, pegou. E tem gente que paga, infelizmente. É a cobrança A telespectadora Sandra, do bairro Catiupuã, ela foi até uma clínica fazer uma prótese, uma clínica dentária, fazer uma prótese. Escolheu a mais cara, mas mesmo assim, ela sentiu um desconforto muito grande. Essa prótese que ela escolheu, que foi feita, começou a se tornar áspera, inclusive mudou de cor. Ela foi reclamar no protético. Ele falou que é assim mesmo, que não sei o quê, que aos poucos ela se acostuma, que é normal isso tudo. Ela não está satisfeita, ela quer saber se ela pode pedir o ressarcimento, devolução de dinheiro para procurar outra clínica, o que ela faz nesse sentido aqui? Como nós estamos aí nesta questão, o protético tem que se averiguar. Se ele for uma pessoa jurídica, uma empresa... Ela foi numa clínica, Foi numa clínica, então é uma pessoa jurídica. Então, pelo artigo do Código de Defesa do Consumidor, ela sempre vai ter, primeiro, como opção a troca. Não sendo possível a troca, ela tem direito à devolução do dinheiro e reparação de eventuais correções do dinheiro, se foi há muito tempo que ocorreu o fato, ou se ocorreu no mês passado, já tem correção, atualização. Se ela está pagando ainda, ela fez em algumas prestações, ela pode parar de pagar ou não? Ela tem que cumprir a parte dela, como é que fica nessa situação? Ela está insatisfeita, ela não quer, ela chegou, voltou no clínico, olha, não estou gostando, não está bom, eu quero procurar outro profissional. Como é que ela faz? Ela para de pagar, não pode? Efetivamente, ela vai ter que procurar um órgão de defesa do consumidor, fazer uma reclamação para que o órgão de defesa do consumidor envie uma carta para a clínica. A clínica será informada através de um órgão oficial que ela está insatisfeita com o produto, que o produto é inadequado, a prótese é inadequada, e aí ela verificando este fato, a clínica verificando este fato, ela poderá eventualmente parar de pagar. Só que se ela parar de pagar e eles continuarem cobrando, aí ela vai ter um documento que ela procurou um órgão de defesa do consumidor e eles receberam uma intimação do problema. Isso é muito importante, antes dela parar de pagar, porque precisamos ter uma data ali em que ocorreu o problema, em que ela procurou o órgão de defesa do consumidor, para que posteriormente ela possa ter esse direito de parar de pagar e reivindicar o que ela já pagou, se houve dano moral, se não houve, se é só material. Então, é necessário fazer a reclamação. Então, o primeiro passo é procurar o PROCON. Nós temos aqui, vamos colocar até o telefone e o endereço PROCON de Santos, mas você pode entrar no site do PROCON, vai ter em todos os municípios, tem um órgão de defesa. Então, mesmo antes de se preocupar em procurar um advogado, um profissional, ela recorre aos órgãos de proteção do consumidor. É um direito básico do consumidor. É um direito básico que já existe com essa finalidade. Se não ficar satisfeito com o atendimento do PROCON, aí ela recorre a quem? Então, aí nós temos como outro direito básico o acesso ao Poder Judiciário. Aí o consumidor, ele pode, dentro daquelas causas que chegam até 20 salários mínimos, procurar de forma direta o Juizado Especial Cível de sua cidade, de onde foi contratado o serviço ou onde foi efetuada a compra. Aí ele procura o Juizado Especial Cível e efetivamente já faz a sua reclamação. Agora, se a causa for superior a 20 salários mínimos, ela vai ter que procurar um advogado, porque até 40 salários mínimos cabe os processos no Juizado Especial Cível. Acima de 40 salários mínimos, ela vai ter que procurar a Justiça Comum, também vai precisar do advogado. Na Justiça Especial Cível, no Juizado Especial Cível, o que acontece? Muitas vezes ela não procura um advogado. As causas são até 20 salários mínimos, mas não há acordo. Então, não havendo acordo na Justiça, ela vai precisar de um advogado, porque aí nós vamos estar falando de um processo que vai ter a instrução, as provas, testemunhas, documentos. Aí vai precisar de um advogado até no Juizado Especial Cível, na causa que seja inferior a 20 salários mínimos. É basicamente isso que acontece. Aí, o processo judicial
demora um tempo, né? Se ela precisa de alguma coisa urgente, nós temos aí as medidas, as tutelas antecipadas, né? É uma questão real hoje. Se o nome for inserido ao SPC, ela pode procurar um advogado, aí ela vai efetivamente tratar de uma situação mais técnica, que ela tem que retirar o nome do SPC. Então, ela vai ter que declarar a inexistência do débito, pedir um ofício do juiz para o SPC. Então, às vezes, de uma maneira mais técnica, para ficar melhor a defesa, vai ter que recorrer a um advogado. Muito bem. São vários assuntos, o programa infelizmente chegou ao final, mas, não tenha dúvida, já convidamos o professor Gustavo para voltar e ele vai retornar conosco para continuar, né, dando informações. Você, telespectador, que tem dúvida, pode ligar para o programa, passando as suas dúvidas, os seus interesses, as suas curiosidades, inclusive as suas propostas de pauta daqueles assuntos que você acha importante conhecer um pouquinho mais. Doutor Gustavo, né? Doutor professor é fácil, você pode chamar, né, fazer a chamativa que quiser de tratamento. Para sintetizar e finalizar o programa, recomendações gerais. O senhor é o consumidor, ó, vai comprar um serviço ou comprar um produto, o que ele deve atentar? Qual o cuidado básico que ele deve ter? O consumidor sempre ele vai ter que se atentar aos dados técnicos do produto, verificar os dados técnicos, se é realmente o que te satisfaz. E aí, verificando depois os dados técnicos, a condição dos preços, verificar se for fazer contratos de financiamentos, verificar se esses contratos, se forem de adesões, se existem cláusulas abusivas ou não. Se ele, eventualmente, assinar esse contrato e comprar o serviço ou o produto e depois ele querer desistir ou houver algum problema, ele pode também invocar os seus direitos. Mas sempre se atentar à questão do que está comprando. Hoje as pessoas não se preocupam em verificar, né, se é realmente útil aquele produto, os dados técnicos. Isso é muito importante antes da compra, tanto do serviço como também do produto. Verificar sempre os dados técnicos. Se for um serviço, pedir como é que vai ser feito o serviço, né, pedir as orientações. Se for, por exemplo, um problema estético, né, vai procurar uma clínica estética, saber quais são justamente os procedimentos que serão feitos a essa pessoa que procurou a clínica, seja a odontológica, como no caso da Sandra. Sandra, desculpe, da Sandra, ou também de clínicas de estética, clínicas de ortopedia, saber os procedimentos que serão feitos em você. Muito bem. Bom, infelizmente o programa chegou ao final, mas só posso agradecer o seu prestígio, o seu carinho, agradecer a presença do professor Gustavo, que esteve conosco falando sobre direitos do consumidor e vai retornar para falar sobre vários assuntos, até porque sua área é legislação de uma forma geral. Terça-feira, eu vou me acostumar, hoje é terça-feira, nova grade, participação do Polícia Militar e Você, terça-feira que vem, às 10 horas, ao vivo, Polícia Militar e Você. Um beijo no coração e até lá, se Deus assim permitir. Professor, maravilha. Natação.